22 de junho de 2018, 9h14 da manhã. Dona Célia está regando as plantas na varanda do seu apartamento no terceiro andar quando vê a cena. Um homem sai do prédio da frente carregando uma mochila preta e uma sacola de supermercado. Ele olha para os lados. 2 vezes. 3. Depois entra num Corsa prata estacionado em fila dupla e sai em velocidade. Célia acha estranho. Ela conhece todo mundo naquele prédio. 22 anos morando ali. E aquele homem, ela nunca tinha visto. Ela anota mentalmente. Corsa prata, placa com final 7. Talvez 4H7, não tem certeza. Volta para dentro, liga a televisão e segue com o dia. 3 horas depois a polícia está isolando o prédio da frente. Fitas amarelas, viaturas, peritos entrando e saindo. Dona Célia desce correndo. Pergunta o que aconteceu. Um policial jovem, cansado, diz que houve um roubo. Apartamento 204. A moradora chegou em casa e encontrou tudo revirado. Joias, eletrônicos, dinheiro. Mais de 80 mil reais em prejuízo. Célia sente o coração acelerar. Ela viu o homem saindo. Ela tem informação. Informação que pode ajudar. Ela se aproxima do policial e diz: "Eu vi um homem saindo daqui hoje de manhã, carregando mochila e sacola. Entrou num Corsa prata. Anotei parte da placa." O policial olha para ela. Anota o nome dela num bloquinho amassado. Diz: "A senhora vai precisar ir à delegacia prestar depoimento formal, mas pode ser qualquer dia dessa semana, sem pressa." Célia vai. 2 dias depois. Espera 1h40 numa sala sem ventilador. Quando finalmente é atendida, o escrivão digita tudo num computador antigo que trava 3 vezes. Ela repete a história. O horário, o homem, a mochila, o carro, a placa parcial. Ele imprime, ela assina e vai embora achando que fez sua parte. Que agora a polícia ia investigar. Que aquilo ia servir para alguma coisa. O depoimento de Dona Célia foi arquivado no inquérito sob o número de folha 47, entre um laudo pericial e uma relação de bens subtraídos. Ninguém cruzou a placa parcial com o sistema. Ninguém foi atrás de câmeras de segurança da rua. Ninguém voltou para perguntar se ela poderia reconhecer o homem numa foto. O caso foi investigado por mais 3 meses. Nenhum suspeito identificado. Nenhuma prisão. Em dezembro de 2018, o inquérito foi arquivado por falta de provas. A moradora do 204 nunca recuperou nada. E Dona Célia nunca mais foi procurada. Mas a história não termina aí. Porque 1 ano e meio depois, em fevereiro de 2020, um homem foi preso em flagrante após um assalto a uma joalheria em Pinheiros, São Paulo. Durante a investigação, a polícia encontrou no celular dele fotos de diversos apartamentos. Plantas, esquemas de entrada e saída, registros meticulosos. Ele não era um ladrão ocasional. Era um profissional, especializado em imóveis residenciais de classe média alta. E quando a polícia cruzou os endereços das fotos com ocorrências anteriores, encontrou 17 casos. 17 roubos a apartamentos. Todos com o mesmo padrão. Todos sem solução. Um dos endereços era o do prédio onde Dona Célia morava. Apartamento 204. O homem confessou. Descreveu como entrou, como estudou a rotina da moradora, como saiu tranquilamente pela porta da frente. E quando o delegado perguntou se ele se lembrava de ter sido visto por alguém, ele deu de ombros e disse: "Tinha uma senhora na janela. Mas eu sabia que não ia dar em nada. Nunca dá." Ele estava certo. Porque o depoimento de Dona Célia estava lá. Registrado. Formal. Com data, hora, assinatura. E completamente ignorado. Ninguém voltou naquele papel. Ninguém ligou os pontos. E o criminoso continuou operando livremente por mais 1 ano e meio, cometendo outros 16 crimes. Até ser preso por sorte. Por um flagrante. Não por investigação. Não porque alguém conectou as informações. Mas porque ele errou. Porque tentou assaltar uma joalheria que tinha segurança armado. Esse é o tipo de história que não aparece nos jornais.
Porque não tem drama suficiente, não tem reviravolta cinematográfica. É só o funcionamento cotidiano e banal de um sistema que não escuta suas próprias testemunhas. E o Brasil está cheio de Donas Célias, cheio de pessoas que viram algo, que disseram algo, e que foram tratadas como ruído, como informação secundária, como algo que pode esperar. Vamos entender por que isso acontece. Por que testemunhas são ignoradas mesmo quando têm informações cruciais? A primeira razão é o que os investigadores chamam de viés de relevância. Quando um policial ou um detetive chega numa cena de crime, ele já tem um roteiro mental do que é importante. Laudo pericial, câmeras de segurança, impressões digitais, DNA. Essas são as estrelas da investigação moderna. Testemunha ocular. Isso é coisa de filme antigo, porque testemunhas erram. Testemunhas confundem detalhes. Testemunhas mentem, às vezes sem querer. Então a tendência natural é dar menos peso para o que uma pessoa diz ter visto do que para o que a tecnologia registra. O problema é que a tecnologia nem sempre está lá. Nem todo prédio tem câmera, nem todo criminoso deixa digital. E quando você descarta testemunhas por princípio, você descarta justamente a única fonte de informação que estava presente no momento exato do crime. Dona Célia viu o homem. Viu o carro. Anotou parte da placa. Isso não é especulação. Isso é dado bruto. E se alguém tivesse cruzado aquela placa parcial com registros de veículos, teria chegado a uma lista de talvez 20, 30 carros. E se tivesse mostrado fotos dos proprietários para Dona Célia, talvez ela reconhecesse o homem. Talvez não, mas ninguém tentou. Segunda razão. Sobrecarga sistêmica. As delegacias brasileiras, especialmente em grandes cidades, estão afogadas em casos. Um delegado pode ter 50, 60 inquéritos simultâneos. Um escrivão pode estar digitando 10 depoimentos por dia. Não há tempo para revisitar cada papel, cada detalhe, cada possibilidade. Então, o que acontece é uma espécie de triagem automática. Casos com provas fortes vão para frente. Casos sem prova clara vão para a pilha de "vamos ver depois". E depois, muitas vezes, nunca chega. O depoimento de Célia foi catalogado, arquivado e esquecido. Não porque alguém decidiu conscientemente ignorá-la, mas porque no meio do caos diário, ela simplesmente desapareceu. Terceira razão, falta de follow-up. Investigação criminal eficaz não é linear. Não é, colheu prova, processou, acabou. É um processo iterativo. Você volta. Você refaz perguntas. Você conecta informações que no primeiro momento pareciam desconexas. Mas isso exige tempo. Exige equipe. Exige um sistema que permita que um investigador diga: espera, tem uma testemunha no inquérito 4738 que falou de um Corsa prata. Vamos checar se isso se conecta com outros casos. Só que esse tipo de cruzamento raramente acontece. Porque os sistemas não conversam entre si. Porque não há banco de dados integrado que permita buscar Corsa prata, roubos residenciais, Zona Oeste, 2018. Cada caso fica isolado na sua pastinha, na sua delegacia, no seu canto. E enquanto isso, testemunhas como Dona Célia voltam para casa e passam meses, às vezes anos, se perguntando: será que o que eu disse serviu para alguma coisa? A resposta, na maioria das vezes, é não. E isso cria um ciclo vicioso. Porque quando as pessoas percebem que seus depoimentos não levam a nada, elas param de se oferecer como testemunhas. Para que perder meu tempo? Para que ir à delegacia e esperar horas para no final não darem nada? E assim, a base de informação da polícia encolhe ainda mais. Mas não é só em crimes que isso acontece. É em acidentes de trânsito. É em casos de violência doméstica. É em fraudes corporativas. É em qualquer situação onde alguém vê algo, reporta algo, e depois é tratado como se não tivesse importância. Em 2019, um motorista de aplicativo testemunhou um atropelamento na Marginal Pinheiros. Ele parou o carro, prestou socorro à vítima, e quando a polícia chegou, deu seu depoimento. Ele tinha visto a placa do carro que atropelou. Tinha visto a cor, o modelo.
Até tinha filmado parte da cena no celular porque ia postar no grupo de motoristas como alerta de trânsito. Ele ofereceu o vídeo. O policial disse que ia precisar de cópia. Pegou o contato dele. E nunca mais ligou. O motorista tentou ligar para a delegacia 3 vezes. Sempre caía numa secretária eletrônica. Mandou e-mail, sem resposta. 2 meses depois ele viu que o caso tinha sido arquivado. A vítima, que ficou com sequelas permanentes, nunca conseguiu identificar o responsável. E o motorista, que tinha a informação, nunca foi chamado de volta. Ele me disse numa entrevista: "Eu me senti idiota, idiota por ter parado, idiota por ter me envolvido. Da próxima vez eu passo reto." Esse é o custo oculto de ignorar testemunhas. Não é só o caso individual que se perde. É a confiança no sistema. É a disposição das pessoas de colaborar. É a erosão lenta da ideia de que vale a pena fazer a coisa certa. Porque quando você faz a coisa certa e nada acontece, a mensagem que fica é: não importa. E quando não importa, vira norma. Todos perdem. Voltando ao caso de Dona Célia. Quando o ladrão foi finalmente preso em 2020 e confessou os 17 roubos, a polícia fez uma força-tarefa para tentar localizar os bens roubados e identificar eventuais cúmplices. Foi nesse processo que um investigador jovem recém-saído da academia resolveu revisar todos os inquéritos relacionados. E quando chegou no caso do apartamento 204, ele viu o depoimento dela. Viu a menção ao Corsa Prata. Viu a placa parcial. Ele cruzou com o carro que o criminoso usava na época. Bateu. Era o mesmo. E quando ele mostrou isso para o delegado titular, a resposta que recebeu foi um silêncio constrangido, porque não havia justificativa. A informação estava lá. Desde o primeiro dia, alguém só precisava ter olhado. O investigador quis ouvir Dona Célia de novo, pediu autorização. Foi até a casa dela, tocou a campainha. Ela abriu a porta, já idosa, já cansada. Ele explicou quem era, explicou que o caso tinha sido resolvido e perguntou se ela se lembrava daquele dia. Ela lembrou de cada detalhe. Do horário, da mochila, do jeito que o homem olhou para os lados. E quando o investigador mostrou a foto do criminoso preso, ela disse sem hesitar: "É ele. Eu tinha certeza que era ele. Eu disse isso no dia. Ninguém me ligou de volta." O investigador pediu desculpas, não em nome da corporação, não oficialmente, mas como pessoa, como alguém que entendeu que ela tinha sido deixada de lado. Dona Célia não processou ninguém, não deu entrevista, não fez escândalo. Ela só disse: "Eu não fiz aquilo para ganhar nada. Eu fiz porque achei que era o certo, mas agora eu sei que o certo nem sempre é suficiente." E essa frase resume o problema, porque o certo deveria ser suficiente. Testemunhas que colaboram deveriam ser ouvidas. Informações que são dadas de boa fé deveriam ser investigadas, mas entre o ideal e o real, há um abismo chamado sistema. E nesse sistema, testemunhas viram folha 47 de um inquérito. Viram um número. Viram dado arquivado. Enquanto isso, crimes seguem sendo cometidos. Criminosos seguem operando. E pessoas como Dona Célia seguem olhando pela janela, vendo coisas e se perguntando se vale a pena falar. Porque da última vez, ninguém escutou. E talvez da próxima vez, ninguém escute de novo. A testemunha ignorada não é só uma falha de investigação. É uma falha de escuta. É uma falha de sistema. É uma falha de empatia. Porque por trás de cada depoimento arquivado, há uma pessoa que acreditou que sua voz importava. E descobriu que não. Pelo menos, não o suficiente para que alguém agisse. Se você já foi essa testemunha, se você já viu algo, reportou algo, e nunca mais foi chamado, se você já sentiu que sua colaboração foi tratada como irrelevante, deixa nos comentários, porque essas histórias precisam ser contadas. E talvez, só talvez, quando houver testemunhas suficientes falando sobre serem ignoradas, alguém finalmente vai começar a escutar.